Olá, meus amigos São Paulinos e São Paulinas de todo o planeta. Grande noite para vocês. Está no ar mais um vídeo aqui do canal Tiro de Meta para a gente falar do São Paulo Futebol Clube, repercutir a vitória do São Paulo na Libertadores da América, que colocou o São Paulo em líder absoluto do seu grupo, fechou como líder absoluto. Vamos falar também ainda do São Paulo, que está em busca de um centroavante para o lugar do Caleri. Continua a saga, continua a procura. E também vamos falar do técnico Zubeldia e de jogadores do Tricolor Paulista. Bom, boa noite para você. A única coisa que eu te peço é para você deixar o like, para você se inscrever no canal, tá ok? E compartilhar para você concorrer a uma camisa oficial do São Paulo Futebol Clube no oferecimento da EBR Advisory, tá ok? Ó, antes de mais nada também, tem que deixar esse recado aqui. Quarta-feira que vem, 8 horas da noite, nós teremos um podcast no estúdio profissional, estúdio lindo, maravilhoso, tá ok? Ao vivo, 8 horas da noite, eu, Boi Bandido, Eri Araújo, estaremos juntos ali, talvez o doutor Luiz também, ao vivo na mesa, debatendo assuntos do São Paulo Futebol Clube. Não percam, quarta-feira, 8 horas da noite, quero contar com a presença de cada um de vocês, beleza? Pessoal, vamos falar da vitória do São Paulo mais uma vez, mais uma vitória sofrida do São Paulo na Libertadores da América diante do frágil Talleres. Eu não quero falar muito sobre exatamente este jogo, mas falar do Zubeldia, falar também do André Silva e de alguns jogadores que estão se machucando jogo a jogo. A gente vai falar um pouco sobre isso, porque eu acho de extrema importância. O caso do Bobadilla, porque muita gente fala assim, vai me perguntar, se eu não falar nada, se eu não comentar nada, se eu não me posicionar, vão ficar aqui falando por que eu não falei, por que eu não me posicionei. Eu acho que a gente não tem que se posicionar, minha opinião. Isso aí tem que ser resolvido na justiça, resolvido com jogadores, né? Da maneira que aconteceu dentro de campo. Mas, se você quer saber a minha opinião, eu acho que o Bobadilla, ele errou. Ele errou. Hoje, infelizmente, a gente vive num mundo que você não pode falar o que você quiser. Na minha época de escola, poderia falar o que quisesse. Você poderia chamar o cara de viado, de gay, de bicho, podia falar o que você quisesse. Chamar o cara de careca, de gordo, de magro e tal. E o cara ficava bravo, chateado, corria, saía briga e resolvia tudo na escola. Não tinha essas questões que se tem hoje no mundo. Hoje não. Hoje você tem que tomar muito cuidado com o que você vai falar, porque o mundo mudou e mudou muito. Então, não tem mais aquelas brincadeiras, aquelas zoeiras que existiam antigamente, que cada um poderia fazer, tá ok? Mudou e mudou demais. Esse caso, para mim, foi um caso isolado. Repito, ele errou. Eu acho que ele fez o que ele tinha que fazer, pediu desculpas, ok? Era o mínimo que ele tinha que fazer. E agora, do outro lado, do lado do jogador, cabe a ele aceitar as desculpas ou não, e se tiver que resolver alguma coisa na justiça, colocar ele na justiça, aí fica por conta do jogador, tá ok? O que eu entendo disso tudo é o seguinte, cara. Eu entendo que o estádio de futebol é um local extremamente hostil. Muito hostil. E, na minha opinião, muitas vezes tem muita hipocrisia de todo mundo. Porque todo mundo, alguma vez na vida, cometeu algum ato parecido como esse. E comete, entendeu? Só que causa repercussão, é televisão, é não sei o que lá, é biriri, bororó. O cara se sentiu mal, né? Porque o país passa por esse tipo de dificuldade. E aí, nada mais justo do cara pegar, ficar triste, chateado e cobrar, né? E querer, de repente, colocar o cara na justiça, seja lá o que for. Então, eu entendo que o lado do jogador que recebeu esse tipo, né, de comentário do Bobadilla, né, de agressão verbal do Bobadilla, ele está no direito dele, cara, de cobrar, de, se precisar ir na justiça aí, de aceitar ou não aceitar as desculpas, e por aí vai.
entendeu? Só estou falando que na minha época, isso aí, estou com 50 anos de idade, você que tem a minha idade, é mais velho que eu, você sabe muito bem como que funcionava antigamente na escola. Cara, isso aí para nós, ó, não ia valer nada, não ia afetar em absolutamente nada. Mas o mundo está mudado, tudo mudou no mundo, né? Então a gente tem que andar conforme o mundo. Então você tem que tomar cuidado com o que você vai falar. Essa aqui é a grande verdade. Você não pode falar nem zoando, você não pode falar brincando, você não pode falar sério, você não pode falar à toa, você não pode ser displicente, você não pode, ok? Você não pode falar o que você quer e o que você pensa, porque você corre o risco, sim, de receber, sem dúvida nenhuma, processos, entre outras coisas a mais, ou ser exposto nas redes sociais, ok? Então, para mim, essa é a minha opinião, tá ok? Bom, vamos lá. Falando um pouquinho aqui do mercado da bola, o São Paulo continua buscando um centroavante, está desesperadamente para encontrar um jogador aí que venha substituir o Calleri, né? Porque o Calleri é um jogador essencial para o São Paulo, ok? E o Calleri, pelo menos era, né? E agora, com o Calleri machucado, é necessário contratar um jogador do São Paulo. Eu já falei para vocês, repito, está de olho em 2 jogadores que atuam no mercado sul-americano para repor aí essa saída do Calleri por causa da lesão. E agora, quem se machucou foi quem? André Silva. E eu queria falar com vocês a respeito disso, né? Por que muitos jogadores do São Paulo estão se machucando? Muitos jogadores do São Paulo estão se machucando porque o Luiz Ubeldia, o técnico do São Paulo, ele escala praticamente em todos os jogos os mesmos jogadores. Então ele tem aí mais jogadores da base para atuar e ele não coloca para jogar. A exemplo, sabe qual é o próximo jogador que pode estourar a qualquer momento? O Alisson, que está jogando praticamente aí todos os jogos de titular, praticamente, entendeu? E ele tem que revezar, cara. Ele tem o Negrutti, não dá oportunidade para o Negrutti. Esses jogadores da base aí já era para estar arrebentando no São Paulo. Ele foi obrigado a dar oportunidade. Obrigado, porque ele ficou sem peças e houve também uma pressão da mídia independente o tempo todo cobrando a entrada desses jogadores da base. E é só por isso que esses jogadores da base tiveram oportunidades no São Paulo, senão não teriam. E na maioria dos casos, são jogadores que estão resolvendo. Aí ele falou, o Ferrarese jogou ontem, não sei se foi com febre, sei lá o que ele tinha, o Ferrarese, foi no sacrifício. Cara, ele tem um Mike para jogar. Bom jogador. Ele não colocou o Henrique? Baita de um jogador. Baita de um jogador. Então, assim, tem que começar a utilizar os garotos da base, principalmente em jogos que não vale basicamente nada. Se tivesse utilizado esses jogadores no Campeonato Paulista, talvez o Ian Francisco não teria perdido aquele gol, ok? Que ele perdeu, fez tudo certinho na hora do arremate, né? Por quê? Falta confiança, falta ritmo de jogo. O cara tem que jogar, o moleque é bom. Agora vai jogar. Agora vai jogar. Por quê? Porque o André Silva se lesionou, sentiu a coxa, deve ter sentido uma fisgada no estiramento, um edema, algo do tipo, e agora vai ficar fora. Aí, obrigatoriamente, agora ele vai ter que dar oportunidade para o Rian, ou ele vai improvisar o Luciano, sei lá o que ele vai fazer, ok? Então, o Zubeldia, cara, ele é um pouco irritante em algumas circunstâncias, né? O São Paulo não está jogando, tá ganhando meio que na sorte alguns jogos. Golaço do Luciano, não tem o que falar. Entrou, a gente sabe que o Luciano bate muito bem de fora da área. Não é de hoje que a gente fala isso aqui. O Luciano não está jogando absolutamente nada no São Paulo, mas quando ele está ali perto da área, chutando no gol, ele chuta bem. E ele vai fazer gol, porque ele bate bem na bola, né? Então, mal ou não, ruim ou não, o Luciano entrou e resolveu a questão. Zubeldia, acorda para a vida. Dá descanso para o Alisson, usa o Negrutti. Dá descanso para os jogadores que estão jogando constantemente e não tem descanso. Começa a usar esses moleques da base. Esses moleques podem ajudar o São Paulo de alguma maneira. Tem que acreditar. E ainda pode tirar o São Paulo desse sufoco de dívida que está aí. São Paulo já não pode nem gastar mais nada. Já ultrapassou o teto do FIDIC. Já está devendo de novo.
Então, ou seja, complicado, fechou com déficit de novo. Pouco ou não, mas fechou. Então, tem que acordar. Usa essa garotada aí para ver se esses moleques despontam de uma vez por todas. Vende um jogador ou outro aí depois no futuro para ver se ameniza a situação das dívidas do clube. Então, Zubeldia, acorda enquanto é tempo. Tem Campeonato Brasileiro, bota um moleque para jogar. Não conseguiu? Tira o moleque no segundo tempo. Aí você põe os medalhão, sei lá, se vira. Mas faz alguma coisa diferente aí, pelo amor de Deus. Um abraço a todos, deixa o like, se inscreva no canal. Lembrando que quarta-feira, não perca, tem o podcast aqui no canal Tiro de Meta às 8 horas da noite, tá bom? Eu, Eri Araújo, Boi Bandido, talvez o Dr. Luiz, estaremos ao vivo numa bancada, todos juntos ali reunidos, para discutir assuntos do São Paulo Futebol Clube. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.